Bom dia, primeiro ano, tudo bem? Vamos lá? Hoje é terça-feira, né? Nós estamos iniciando um mês novo, mês de dezembro, né? Que é representado pelo número 12. Então, hoje, portanto, é dia 1º do 12 de dezembro de 2020, o último mês do ano, né? Como passou tão rápido, né? Nós vamos trabalhar mais uma sequência, né? Então, peguem a apostila ângulo 4, peguem o estojo, escolha o lugar e vamos lá. Fazer bem um capricho, né? Tranquilo, né? Para não fazer correndo de qualquer jeito, com a letra bem bonita, igual vocês estão me mandando todos os dias, com as evolutivas. Então, vamos lá. Hoje nós vamos fazer das páginas deixa eu pro, das páginas 109 a 116, tá? Então vamos lá para a página 109. Então a Pro colocou a data, hoje é dia 1º, né, do 12 de 2020, 1º de dezembro. Nós vamos hoje continuar falando das festas populares, portanto, abordando um outro assunto, né? Tá aí, nós temos como título Festejos retratados na geometria. Então, nós vamos falar das festas, mas através das festas nós vamos observar quadros que foram pintados por artistas e que nesses quadros eles foram retratados algumas festas, né, populares que nós já vimos anteriormente e que nesses quadros nós vamos encontrar algumas formas geométricas. Então eu vou ler. Veja as pinturas retratadas por diferentes artistas para representar essas festas populares. Na pintura 1, eu tenho o quadro Casa com Bandeirinhas, que quem pintou foi Alfredo Volpi. Na pintura 2, eu tenho o Bumba Meu Boi, quem pintou foi Tito Lobo, né? Então aqui eu tenho dois quadros com duas festas populares diferentes. Nós vamos observar que no quadro 1 eu tenho a festa junina, né? Que nós vamos falar depois do trocar ideias. E no quadro 2, na pintura 2, eu tenho o Bumba Meu Boi, né? Que é a festa do boi, que faz parte da cultura, de outra cultura do nosso país, que nós também já falamos, né? Observando os quadros e as pinturas, nós podemos ver que eles utilizaram de várias cores, né? Que são bem coloridos. A Pro adora quadro colorido, que é utilizado de várias cores, vários desenhos e as formas geométricas, né? Nós podemos ver nos dois quadros o quadrado, o retângulo, né? As bandeirinhas, no caso, a gente vai poder falar que ela é um pentágono, porque ela tem os 5 lados, por causa das pontas. Então, são as formas geométricas que nós vamos encontrar nessas duas pinturas, tá? Então, observando a pintura, vamos trocar ideias. Então, a Pro vai fazer as perguntas e vocês vão responder para quem está auxiliando a atividade de vocês. Número 1. Que tipo de festa está sendo retratada em cada pintura? A Pro já disse, né? Na pintura 1, a festa junina, tradicional que nós conhecemos. E na pintura 2, a festa do boi, do Bumba Meu Boi, né? Número 2. Identifique nas pinturas elementos com formas geométricas. Depois, converse sobre isso com os colegas e professores. A Pro também já disse, eu tenho retângulos nas duas, eu tenho quadrado e tenho pentágono, que tem 5 lados, que está nas bandeirinhas. Correto? Vamos para a página de número 110. Como em outras sequências, nós temos algumas atividades que a gente teria que fazer realmente na sala de aula, né? No
ambiente escolar. Mas como nós estamos, né, no ensino remoto, nós vamos ter que fazer algumas adaptações, né? Assim como nós já fizemos em outras atividades, nós vamos ter que fazer agora. Eu vou ler e depois vou explicar como nós vamos fazer. Atividades. 1. Seu grupo vai trabalhar com um conjunto de sólidos geométricos. Classifique esses sólidos de maneiras diferentes. A cada classificação, pense em um nome para o agrupamento feito. Chamem o professor para conferir, façam quantas classificações conseguirem. Aqui, se nós estivéssemos na escola, a Pro ia dividir as crianças, né, os alunos, vocês em grupos, né? E lá na escola a gente tem o sólido geométrico para cada grupo, né? Então, cada grupo ia receber o sólido geométrico, ia manipular e iam classificar. Então, portanto, a Pro até colocou uma foto para relembrar do sólido geométrico, que já foi estudado desde a apostila anterior, né? Que nós estudamos o cubo, o paralelepípedo, a esfera, o cilindro, o cone e a pirâmide. Existem outros, tá? Mas no primeiro ano nós focamos nesse, tá? Então, se vocês estivessem na escola, então cada grupo de alunos ia receber, né, os sólidos geométricos, esses sólidos, e vocês teriam que classificar. Por exemplo, vamos classificar agora aqueles que têm pontas e vocês vão separar aqueles que têm pontas e aqueles que não têm pontas. Tá vendo? Vocês estão classificando. Então, aqui é um grupinho daquele que tem pontas e aqui é um grupinho daquele que não tem pontas. Aí todo mundo estaria fazendo e a Pro observando. Agora, na segunda questão, vocês vão fazer aqueles que têm retângulos e aqueles que não têm retângulos. Aqui no caso são poucos, né? Uma terceira alternativa são aqueles que são redondos, um grupinho do que são redondos e aqueles que não são redondos, tá? E os que rolam, né? E os que não rolam, porque nós já falamos sobre isso também, na questão dos poliedros e dos não poliedros. O que vocês podem estar fazendo é uma sugestão. Para quem não tem, né, os blocos mesmos de sólido geométrico, como tem na escola, é de estar adaptando. Por exemplo, para o cubo eu utilizo um dado, eu sei que vocês têm. Para o paralelepípedo pode ser uma caixa, né, uma caixa de sapato, uma caixa de presente. Para a esfera eu posso utilizar uma bola, o cilindro, aquele rolinho de papel higiênico, de papel toalha. O cone pode ser aquele chapéuzinho de aniversário, entre outras alternativas. O que fica meio complicado aqui é a pirâmide, né? Então, essas adaptações vocês podem estar fazendo e classificar da maneira que a professora fez. E foi falando para vocês como é que nós faríamos se estivéssemos na escola. Infelizmente, nós não estamos. E quem não tem essa possibilidade de estar arrumando, né, algo para estar fazendo, está aprendendo também, porque nós estamos falando novamente. Então, se vocês têm, façam, tá? Se precisar voltar naquela aula que a professora deu, do vídeo falando sobre sólido geométrico, volte. Entendeu? Mas é um assunto que não vai parar no primeiro ano, é um assunto que vocês vão aprender no segundo, no terceiro, né? Porque existem vários, tá? Então, é uma forma de estar adaptando a atividade. Vou retornar para a atividade. Agora, para a atividade de número 2. Deixe sobre a carteira, sobre o lugar que vocês estão fazendo, no caso a mesa, né? Apenas os sólidos que não rolam. Observe que eles têm faces planas. Vamos lembrar os que não rolam, né? O triângulo, ele tem a face, o triângulo ele não rola,
porque ele tem, né, a face dele embaixo o triângulo no caso, que vê? Aqui, vamos lembrar aqui do triângulo aqui, né? No caso do triângulo, ele não rola, se você jogar ele não rola, né? Outro também é o quadrado, né? Vamos olhar para o cubo, olha lá a face dele embaixo, ele não rola, né? E o retângulo, retângulo também não rola. O retângulo vocês vão conseguir ver no paralelepípedo, tá? Então vocês vão ter que desenhar aqui, vai escolher 3, no caso, triângulo, quadrado e retângulo, e desenhar aqui neste retângulo maior, né? Na realidade, vocês vão contornar. Se vocês tivessem em mãos, o objetivo era colocar em cima e vocês contornar, né? Mas para quem não tem, pode fazer o desenho do triângulo, do quadrado e retângulo, porque a gente sabe que esses não rolam por causa da face deles, enquanto sólidos geométricos, tá? Então vamos para a próxima página. Esse aqui é as figuras, a próxima página é a 111. Nós vamos continuar falando sobre sólidos geométricos. 3. Observe as imagens e escreva o nome de sólido geométrico com a qual cada um se parece. Eu tenho aí na A alguns círculos, né? Na B eu tenho um instrumento musical. Na C eu tenho um dado. Na D parece um brinquedo, né? Parece um chocalho, né? Ou então eu posso estar usando também como instrumento musical para estar batendo, né? No do B do anterior, fugiu o nome agora. Na E, o pandeiro. E na F, a caixa de presente. Então, vocês vão classificar com qual dessas imagens, com qual sólido geométrico ela se parece. E escrever nas linhas abaixo, tá? Ter dúvida? Volta na anterior que a Pro deixou aí do sólido geométrico, né? Que no caso é essa, tá? Então, vamos para a próxima. Para a próxima, que é a 112. Agora vem as bandeirinhas. A Pro adora bandeirinha quando tem festa junina, tudo muito colorido. Os alunos ajudando a fazer as bandeirinhas para estar enfeitando a escola para ficar bem mais bonito. Então, vamos lá. 4. As bandeirinhas estão presentes em várias festas. Geralmente, elas têm as seguintes formas. As bandeirinhas têm uma forma plana, chamada pentágono. Elas apresentam 5 lados. Se vocês contarem a verde e aí a vermelha, vocês têm que achar os 5 lados, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Por isso, pentágono. Contem os lados da bandeirinha. Ela tem 5 lados, né? Então, ela é pentágono, tá? Agora, na A, vocês vão observar a sequência e vão ter que completar. Lembra? Sequência também já foi estudado na apostila anterior, né? Eu tenho uma sequência de alguns elementos, eu tenho que respeitar os elementos e a cor, no caso aqui a bandeirinha, né? Então, eu tenho uma bandeirinha azul, uma vermelha, azul, uma vermelha, azul, uma vermelha. Qual que vai ser a próxima? Aí vocês vão completando, né? Sempre na mesma sequência. E assim vocês vão fazer com a de baixo, tá? Eu dei uma laranja, 2 lilás, uma laranja, 2 lilás, uma laranja, 2 lilás, Então, assim, eu completo de acordo com a figura e a cor, tá? B. Observe o varal de bandeirinhas, depois pinte as bandeirinhas com as cores correspondentes para completar a sequência. Então, eu tenho um varal aí e tem de bandeirinhas, né? Essa bandeirinha aqui, ela já tem o formato de um triângulo. Ela não tem o formato de um pentágono, prestem atenção. E tenho 3 bandeirinhas que estão em branco. Vocês vão ter que pintar respeitando a sequência e as cores, tá? Fácil, porque vocês já fizeram. Próxima página. Agora eu vou para o texto, né?
E esse texto tem algumas curiosidades. Olha o título, Perguntas e Respostas. Quando eu falo perguntas e respostas, o que será que vem? O que vocês imaginam, né? Pronto. Você vai fazer alguma pergunta e eu vou ter que dar alguma resposta. Então, é o que vem, né? Quando a gente vai começar a ler um livro, a gente sempre começa com um título, né? Então, vamos pensar primeiro, né? Na capa de um livro sempre tem a ilustração e o título. O que será que vai abordar? Por que será que tem esse título, né? Aí, quando a gente vai ler a história, a gente vai entender o porquê do título e da ilustração inicial da capa, assim como é o texto. Então, eu vou ler os parágrafos. Perguntas e respostas. Há festas que acontecem no Nordeste brasileiro em que as pessoas se divertem desafiando os participantes com perguntas surpreendentes e sem resposta fácil. Você gosta de fazer pergunta? Já fez alguma pergunta que ninguém soube responder? E você, o que responderia às perguntas que aparecem no texto a seguir? Então, no Nordeste, eles têm o hábito de se divertir e essa diversão acontece de maneira que eles desafiam o outro com perguntas, né, com os participantes, que são surpreendentes e que é difícil responder as perguntas, tá? É uma questão do Nordeste, né, em festas que acontece, né? Você gosta de fazer perguntas? Todo mundo, né? A gente usa o ponto de interrogação quando vai fazer pergunta. É o que eu acabei de fazer agora. Vocês gostam de fazer perguntas? Já fez alguma pergunta que ninguém soube responder? Vocês já fizeram alguma pergunta para alguém que alguém não soube responder? É porque ninguém sabe tudo, né? Ou às vezes tem perguntas que não têm respostas, né? E você? O que responderia às perguntas que aparecem no texto a seguir? Vamos para o texto? De olho no texto, acompanhe a leitura do poema pelo professor. Olha o título do texto, Perguntas. Por que será que ele tem esse título, Perguntas? E olha a ilustração, né? Eu tenho aí alguns animais, eu tenho a girafa, eu tenho a vaca, eu tenho um pintinho, eu tenho a aranha, eu tenho um tigre aí de bengala, né? Então, pelas ilustrações, a gente vai olhando, são alguns animais, né? E agora nós vamos saber por que esse título é Perguntas. Quem pintou a vaca malhada e esticou o pescoço da girafa? Quanta listra tem o tigre de bengala? E quantos pios num dia um pinto dá? Quem ensinou os peixinhos a nadar no imenso mar sem afogar? Quantos dentes tem na boca da piranha? Quantos fios por ano tece uma aranha? Em que dia Deus fez aniversário? Quantas palavras há fora do dicionário? Quem escreveu esse texto foi Walter Moreira Santos. Está no livro A Gata Mirrada e Outros Poemas, Belo Horizonte, Autêntica, no ano de 2012, está nesse livro na página 17. Então aqui tem algumas perguntas, agora vocês entenderam o porquê dos animais, né? Porque ela está relacionada a esses animais, que talvez a gente não consiga ter resposta. Por exemplo, quem pintou a vaca malhada? Eu poderia falar que a vaca já nasceu assim, né? Quem esticou o pescoço da girafa? Também é uma característica da girafa, né? O pescoço. E todo mundo sabe que a girafa tem um pescoço comprido, porque é para ela alcançar, né, o alimento que são as folhas, né? Quantas listras tem o tigre de bengalas? Aí é difícil, a gente nunca chegou a contar quantas listras, né? Quantos pios num dia um pinto dá? É outra situação. Você não vai ficar perto contando quantos por dia isso acontece. Quem ensinou os peixinhos a nadar no imenso mar sem afogar? Né? Quantos dentes tem na boca de uma piranha? Ninguém pescou uma piranha. Você vai pescar uma piranha e vai ficar contando, né? Então, assim, tem perguntas que a gente não tem respostas, né?
Em que dia, essa principalmente, em que dia Deus faz aniversário, né? Ninguém saberia responder. Quando a gente fala de Natal, nascimento, a gente está falando de Jesus, né? Eu lembro que quando eu estava dando aula no primeiro ano e era esse texto, professora, 24 de dezembro, dia de nascimento, dia do Natal, 25 de dezembro, dia do Natal, é nascimento de Jesus, agora nós estamos falando de Deus, tá? E quantas palavras há fora do dicionário? Então, assim, são algumas perguntas que talvez a gente não consegue ter. Até pode ser que a professora tentou responder algumas, mas a gente não tem certeza, tá? Deu para entender então o porquê desse texto e o porquê do título? Então vamos para a próxima página. Agora, a página de 114. Aí vem aí uma pequena biografia do autor, do Walter Moreira Santos. Ele nasceu em Pernambuco e se formou em Direito, mas gosta mesmo de escrever e ilustrar livros. Ele já publicou romances, peças de teatro e poemas. Em 2000, ele começou a escrever para o público infantil e passou a se dedicar exclusivamente à literatura. Então, a gente conheceu um pouquinho sobre ele, né? Vamos trocar ideias agora referente ao texto. Qual é o nome do ponto que usamos para fazer perguntas? A Pro falou. Agora, falando em sinais gráficos, quando a gente vai fazer uma pergunta, a gente tem que usar o ponto de interrogação. Né? Já fala, eu estou interrogando, eu estou perguntando para alguém. Né? Você sabe responder alguma dessas perguntas do poema? Se alguém souber responder alguma dessa, grava um áudio para a Pro, no dia que for mandar atividade devolutiva. Faça uma pergunta que você considera difícil de ser respondida. Então, vocês façam para quem está auxiliando. Uma pergunta que ela vai ser difícil, que a pessoa não sabe responder. Tá? Vamos para atividades. 1. Que pergunta no poema você achou mais interessante? Aí já é uma resposta pessoal, né? Cada um vai escrever a sua. 2. Escolha uma das perguntas que seus colegas fizeram e ninguém soube responder. Escreva. Aí no caso aqui não é no que... Porque assim, a gente não vai saber o que o colega respondeu. Então quem está auxiliando vocês na atividade. 3. Escreva outras palavras que começam com a mesma sílaba de. Então, eu tenho a palavra aí, eu tenho uma tabela com 3 colunas e tenho a palavra vaca, girafa e tigre. Então, vocês vão ter que escrever uma palavra que começa com a sílaba vá, com a sílaba gi e com a sílaba ti. Então, é no começo, né? Porque começa, tá vendo? O vá está no começo, é a primeira sílaba. O gi também e o ti também. Então, as outras palavras têm que começar com a mesma sílaba e no início da palavra, tá? Próxima é 115. 4. Agora escreva palavras que terminam com a mesma sílaba. Então, agora vai terminar, que nem peixinho, piranha e afogar. Tem que terminar com nho, nha e gar. Tá? Então, vai escrever palavras que terminam com essas sílabas. 5. Complete cada palavra com sílaba que falta. Dica: todas as palavras aparecem no poema. Então, eu vou falar as palavras e vocês vão completar a sílaba que falta. A. Dicionário. B. Palavras. C. Pescoço. D. Peixinhos. E. Bengala. F. Aniversário. Então, tá faltando sílabas e vocês vão completar. E a dica é que essas palavras estão no texto, tá? 6. Releia alguns versos do poema e observe as palavras destacadas. Veja quais delas rimam com as palavras do quadro. Então, eu tenho aí alguns versos do poema. Quem pintou a vaca malhada e esticou o pescoço da girafa? Quantas listas tem o tigre de Bengala? Quantos dentes tem na boca da piranha?
Percebam que tem palavras que estão grifadas, ó, estão em negrito, né, que a gente fala. Malhada, girafa, tigre de bengala e piranha. Agora vocês vão reescrever e utilizando essas palavras que tá aqui no banco de dados. Garrafa, mala, ariranha e molhado. Quem pintou a vaca? Aí vocês vai ter que estar rimando, né? E esticou o pescoço da? Quantas liças tem a? Quantos dentes tem na boca da? Então, tá vendo? Vai trocar por essas outras palavras que tá aqui no banco de dados e palavras que rimam, certo? Fácil. Muito fácil para o primeiro ano. Já está habituado a de ver vários textos, vários poemas, saber o que é poema, saber o que é rima e qual é a sua funcionalidade, tá? Vamos para agora 116, que é a última para terminar a sequência, o Em Casa 14, né? Que vai ter duas questões. Primeira, quais são as formas planas que fazem parte do sólido ao lado? Desenha, são duas. Se eu ver aqui, eu vou ter duas formas planas, né, que são de formas geométricas. Eu consigo ver aqui um triângulo e consigo ver um retângulo. Prestem atenção, deixa eu ver se eu consigo marcar aqui para vocês verem, ó. Aqui, ó, eu consigo ver não ficou muito bem marcado, deixa eu voltar. Aqui eu consigo ver um triângulo, deu para ver? Aqui eu consigo ver um retângulo do lado, então vocês vão desenhar essas duas formas geométricas, tá? E na número 2, pinte com a mesma cor as sílabas que se repetem nas palavras girafa, tigre, esticou e fora. Tem duas sílabas que são iguais, pintem da mesma cor, né? Então vão ter assim, par, né? E para diferenciar, certo? Essa foi a sequência de hoje. Fácil, algumas novidades, alguns conceitos diferentes, mas tudo que eu tenho certeza que o primeiro ano consegue fazer. Mas se tiver dúvida, a Pro está à disposição. Agora eu vou para o livro O Pequeno Príncipe. Hoje nós vamos para o capítulo 10, né? Hoje o capítulo é um pouquinho maior do que nós estamos acostumados, que os outros eram... Deixa eu estar arrumando aqui. Os outros capítulos eram um pouquinho... Era pequeno, né? Hoje o capítulo 10 ele é um pouquinho maior do que os outros, tá? Vamos prestar atenção. O Pro já falou que depois, no final, quando nós terminarmos o livro, nós vamos conversar e aí vocês vão compreender a história do Pequeno Príncipe, né? Porque cada capítulo ele vive uma história diferente, tá? Capítulo 10. Ele se encontrava na região dos asteroides 325, 326, 327, 328, 329 e 330. Então ele começou a visitá-los para buscar uma ocupação para aprender. Ele quem? O Pequeno Príncipe, né? Lembra que no outro capítulo ele deixou tudo organizado porque ele ia sair? Porque ele queria visitar outros planetas, né? Outros asteroides. O primeiro era habitado por um rei. O rei estava sentado, vestido de púrpura e de arminho, num trono muito simples e, no entanto, majestoso. Ah, veja um súdito! Exclamou o rei quando percebeu o Pequeno Príncipe. E o Pequeno Príncipe se perguntou: como ele pode me reconhecer se nunca me viu? Ele não sabia que para os reis o mundo é muito simplificado. Todos os homens são súditos. Aproxime-se para que eu o veja melhor, disse o rei, que estava muito orgulhoso de ser, enfim, rei para alguém.
O pequeno príncipe procurou com o olhar onde se sentar, mas o planeta estava todo ocupado pelo magnífico manto de arminho. Então ele ficou em pé e, como estava cansado, bocejou. Bocejar na presença de um rei é contra a etiqueta, disse-lhe o monarca. Eu o proíbo. Não posso evitar, respondeu o pequeno príncipe, todo confuso. Fiz uma longa viagem e não dormi. Então disse o rei: Eu ordeno que você boceje. Há anos não vejo ninguém bocejar. Os bocejos são curiosidades para mim. Vamos, boceje de novo. É uma ordem. Isso me intimida, não consigo mais, falou o pequeno príncipe, ficando vermelho. Respondeu o rei. Então eu ordeno que você boceje e que... Ele gaguejou um pouco e parecia ofendido, pois o rei fazia questão absoluta de que sua autoridade fosse respeitada. Ele não tolerava a desobediência. Era um monarca absoluto, mas como era muito bom, dava ordens sensatas. Se eu ordenar, ele costumava dizer,